Eu te saúdo com a paz do Senhor, lição número 12 da classe de adultos, a penúltima lição do trimestre, o Filho e o Espírito. Texto áureo. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Verdade prática: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Na lição de hoje eu vou falar com você acerca deste negócio. Aproveita a oportunidade e se inscreva aqui no canal. Fique comigo até o final que eu vou te dar, entre uma coisa e outra, as respostas do Revisando Conteúdo e também algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Os hinos sugeridos de 25, 154 e 401. Introdução. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Na lição de hoje vamos falar acerca deste negócio, sobre a questão do como o Espírito Santo participou ativamente da encarnação, da capacitação e da exaltação do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas coisas aqui, tem algumas coisas bastante interessantes entre uma coisa e outra. A dependência do Espírito. Essa aqui é a principal ponte, né, que vai nos ligar ao Senhor, que é nós devemos ser dependentes do Espírito Santo. O Espírito e a concepção do Filho. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Algumas questões que nós devemos levar muito em consideração: o tempo, a história e a cultura da época. E aqui tem um grande problema. Qual era o grande problema aqui? Maria era virgem. Então, como ela vai dar à luz a um filho se ela era virgem? E aqui cabe uma questão que a ideia necessariamente não é que ela era virgem. Isso aqui não é nem o ponto exato. O ponto é que ela era comprometida. Então, se ela é comprometida e o homem saberia, né, que é virgem, como é ela sendo virgem, está comigo e agora ela tem um filho. De quem é esse filho? Olha o problemão. Se nos dias atuais isso já é um grande problema, imagina naquela época. Imagina há mais de 2000 anos. A cultura da época, a história, toda essa questão de uma mulher, que é uma mulher não, né? Uma moça que é virgem, agora, sem mais nem menos, aparece grávida. Ah, então é do noivo. Aí o noivo fala: não, não é meu. Então você traiu o seu noivo. Olha que situação. Então observe que aqui é uma coisa extremamente difícil para a época. É difícil de aceitar. Poderia até acontecer, mas era algo inaceitável, né? Até hoje, algumas culturas, isso ainda é inaceitável. Imagina há cerca de 2000 anos. Então ela fica perplexa porque não entende como isso é possível. Eu sou virgem e como isso vai acontecer? Então, essa perplexidade dela. Entretanto, o anjo assegura para ela o seguinte: para Deus, nada é impossível. Então, nós vemos que ela creu e na mais completa submissão e declarou. Ela se pôs na vontade do Senhor, independente do que as pessoas iriam dizer sobre ela. O importante aqui é que ela sabe quem ela é. Então, independente de como eu vou gerar um filho, eu estou na presença do Senhor, eu estou completamente submissa ao Senhor, eu estou completamente entregue. Eu sou uma serva do Senhor, estou completamente
entregue à vontade dele. Então vai se cumprir segundo a vontade dele. Então isso aqui nos mostra a dependência, a entrega total, a confiança da palavra do Senhor. Então veja como essa mulher, de fato, ela era de fato agraciada, tanto antes do nascimento de Jesus, como quando ela recebeu a notícia de que ela iria dar luz a um filho. Ela foi completamente submissa ao Senhor. O Espírito como agente da concepção. Logo reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Lá em Salmos 91, né, nos fala sobre a sombra do Onipotente descansará. Quem é a sombra do Onipotente? Quem é do tamanho de Deus? O Espírito Santo. Então, quem está debaixo do Onipotente, da sombra do Onipotente, que é o Espírito Santo, essa pessoa está descansada no Senhor. Salmos 37:4, né, nos fala: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. No 35 vai falar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, observe que aqui nós temos uma questão de que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Então, ela pode tanto proteger como criar. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo. Então, temos aqui o nascimento de Jesus pela obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo. Aqui está a questão, de fato, da Trindade. Então, observe que o Espírito ele é um agente da concepção. Foi ele quem fez com que o Senhor Jesus nascesse de Maria. A pureza e a santidade do Filho. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Portanto, Jesus ele já nasceu santo, completamente santo. Assumiu a questão de carne, ele se fez carne, habitou entre nós, então ele se fez carne, ele se fez homem. Entretanto, é importante mais uma vez ressaltar que ele não tinha pecado. Ele nasceu como homem por obra do Espírito Santo, nasceu de uma mulher, de uma virgem, né? Melhor colocação, nasceu de uma virgem. Então ele nasceu santo, assumiu a carne, né? Assumiu como homem, mas ele não tinha pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. E o Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. Isso vai nos traduzir o quê? Exatamente isso, a crucificação. Ele precisava ser o Cordeiro de Deus sem defeito e imaculado. Para quê? Para morrer na cruz do Calvário por nós. Então nós observamos aqui em toda a ideia, a estrutura da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte, houve uma estrutura completamente perfeita e harmoniosa para que tudo fosse feito segundo a vontade do Pai. Então o Senhor Jesus ele cumpriu a lei e se sacrificou, né? Ele foi o sacrifício, né? Para que nós venhamos ser salvos. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 11, né? Veio para o que era seu. O que era seu? O seu sacrifício de morrer na cruz do Calvário. Mas os seus não o receberam. Então, observe que aqui a pureza, né, e a santidade do Filho. O Filho era santo e puro, não tinha nenhuma mácula e era completamente um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito. Sinopse: a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. O Filho e sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Bom, Jesus ele veio de forma humana.
Isso fica bem claro. Jesus é Deus? Sim, o Senhor Jesus, ele é Deus. Mas ele teve a sua essência divina. Ele continuava com a sua essência divina. Ele era homem, mas continuava com a sua essência divina. No entanto, ele não usou plenamente os seus poderes, né? O seu poder, a sua glória. Isso acontecia somente em algumas circunstâncias. Para quê? Para que a obra do Espírito Santo fosse verdadeiramente completa na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos a ideia, vou te dar aqui um exemplo sobre a questão de Jesus humano. Existe uma frase que as pessoas usam até hoje, que eu discordo e você pode discordar ou concordar de mim. Que é o seguinte, Jesus disse o seguinte, quando Jesus foi perguntado quando iria vir o fim, Jesus disse que nem ele sabe, somente o Pai. E muitas pessoas acreditam até hoje que Jesus não sabe o dia da sua volta. É claro que Jesus sabe o dia da sua volta. E por que eu sei que ele sabe? Porque ele é Deus. Ele sendo Deus, ele é onisciente, ele tem toda a ciência. Então é claro que ele sabe quando o Pai o mandará buscar a sua igreja. Então por que ele disse que não sabia? Porque ali ele estava respondendo como homem e não como Deus. Imagina, por exemplo, se Jesus responde o dia exato que ele voltaria. Imagina a confusão que seria. Em primeiro lugar, a grande questão, se Jesus falasse o dia, as pessoas voltariam e encheriam as igrejas, aceitariam a Cristo, não por amor a Cristo, mas para se livrar da perdição eterna. Ou seja, não era algo por amor, era única e exclusivamente por interesse. E se Jesus também falasse o dia que ele voltaria, imagina que as pessoas iriam fazer exatamente isso. Viveriam uma vida de pecado, completamente afoitos, e quando chegasse próximo à volta de Jesus, o que eles fariam? Exatamente isso. Iriam aceitar a Cristo como Salvador. Tem arrependimento aqui? Não, não tem. Então observe que ia ser uma coisa mecânica. As pessoas aceitariam a Cristo de uma forma mecânica. Não é isso que o Senhor Deus quer. É claro que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, mas não dessa forma, não de uma forma mecânica. O que o Senhor quer é que nós o aceitemos de todo o nosso coração. Então nós vemos aqui uma questão muito interessante sobre a questão do Senhor Jesus como homem. Ele respondeu a questão como homem e não como Deus. Mas é claro que Jesus sabe o dia que ele irá voltar. O Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. A ideia de ser cheio do Espírito é algo muito interessante. Porque cheio é aquilo que está transbordando ou que vai estar próximo de transbordar. Quando você tem uma vasilha, por exemplo, cheia de água, o que acontece ali é que aquela vasilha está... A essência daquela vasilha naquele momento é água. Da mesma forma, se fosse um óleo, seria óleo a substância ali principal. Quando nós somos cheios do Espírito, é como se nós fôssemos, a nossa essência fosse o Espírito, e de fato é. E é por isso que muitas vezes as igrejas andam vazias. Por quê? Porque são pessoas cristãs dentro da igreja vazias do Espírito. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 19, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que eu tenho que fazer é ser cheio do Espírito e não cheio de mim mesmo. Nós devemos viver de fato uma vida, Efésios capítulo 5, versículo 18. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo, as coisas acontecem de forma diferente. Observe que Jesus era um homem cheio do Espírito. Então, cada palavra que ele proferia era palavras cheias do Espírito. Jesus não falava dele mesmo, ele falava pelo Espírito. Cada milagre realizado era pelo Espírito, não era... Tinha essa questão, esse impacto de ser pelo Espírito. Cada demônio expulso e cada perdão ministrado.
Então, tudo era pelo Espírito. Já viu que pessoas, em alguns casos, é pouco provável, né? Acontece poucas vezes, mas acontece, de pessoas que se perdoam, mas na verdade não é de todo o coração. Tem aquela mágoa, tem aquele rancor, tem aquele desejo de vingança. Por quê? Porque o perdão ali ministrado não foi pelo Espírito. Então, cada perdão ministrado do Senhor Jesus foi pelo Espírito. A sua ação salvadora ela é guiada e sustentada pelo Espírito. O que que isso nos traz para nós? Tudo aquilo que nós vamos fazer para a obra do Senhor precisa ser pelo Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso viver uma vida cheia do Espírito. Para quê? Para quando eu falar, as minhas palavras sejam cheias do Espírito. Para quê? Para que haja de fato uma transformação nas pessoas, para que de fato as pessoas sejam impactadas pela palavra. Isaías capítulo 55, versículo 11 nos diz que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Então a pessoa que é cheia do Espírito, é essa palavra que ele vai dar para a pessoa. Vai ser uma palavra próspera, vai ser uma palavra que verdadeiramente sai da boca do Senhor. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Então, o Senhor Jesus, ele era Deus. Sim, ele era Deus. Mas exaltava ali a sua humildade. Jesus era humilde. Por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito. A pessoa que ela tem humildade, ela também será guiada pelo Espírito e não pelo seu poder financeiro ou por suas influências, pelos seus estudos. Nada disso. Ele vai ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque ele tem a humildade de ser guiado pelo Espírito. Sinopse: durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu em plena dependência do Espírito. A Trindade é a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Missões é o oxigênio da igreja. Quando nós falamos sobre a questão hoje do evangelho no Brasil, nós vemos que verdadeiramente há pessoas muito sérias, idôneas, muito sérias, piedosas, cheias do Espírito, fazendo a obra do Senhor. Sim, claro que existe. Mas existe também pessoas que não respiram missões, pessoas que não fazem ideia nem mesmo do que é missões. Então observe que Jesus teve um filho e fez dele um missionário. Deus teve um filho e fez dele um missionário. Portanto, um missionário cheio do Espírito. Então observe que o Senhor Deus, ele decreta a nossa salvação. O Filho executa na cruz do Calvário e o Espírito aplica. Então a redenção é, portanto, uma expressão do amor do Senhor por nós. Então observe, João 3,16, Então observe que o Senhor, ele decretou a nossa salvação. O Senhor Deus decretou a nossa salvação. Ele criou, ele planejou a nossa salvação. Então nós devemos continuar dando graças, glórias ao nome santo do Senhor. O Espírito revela e exalta o Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. O Espírito vai sempre nos apontar para Cristo. Por quê? Porque o grande mistério da salvação é que o Espírito ele nos leva para a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando alguém fala que está no Espírito, mas a obra ali não é cristocêntrica, é porque ele não está no Espírito. O Espírito ele aponta para Cristo. Ele sempre vai apontar para Cristo. Então, quando uma pessoa diz que ela é cheia, olha, eu sou cheia do Espírito, e não mostra obras cristocêntricas, é porque ela não está. De modo geral,
É claro, existem exceções, mas de modo geral, em via de regra, quem diz que é porque não é. Quem diz que demonstra que tem uma vida santa é porque não tem. Quem diz que está no Espírito, vive no Espírito, é porque provavelmente não está. Por quê? Porque quem está não precisa falar, as pessoas percebem. Você pode ir até para um outro lugar, para um outro estado, por exemplo. Você terá pessoas que vão te reconhecer como pessoa cristã. Por que reconhece? Porque você é diferente. Porque você vive uma vida de santidade e vive no Espírito. Então as pessoas percebem que você tem uma essência diferente. Você não é como as outras pessoas. A sua palavra é cheia do Espírito. A forma com que você conduz as conversas são diferentes. A forma com que você lida com um e com o outro é diferente. Então, tudo aquilo, o que acontece? O Espírito acaba revelando e exalta o Filho. E como é que isso como isso funciona para nós? Quando nós estamos vivendo uma vida santa, uma vida cristocêntrica, as pessoas veem em nós, de fato, um reflexo do Filho. O apóstolo Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando você começa a imitar Cristo, fazer o que Cristo faria, as pessoas começam a observar, de fato, uma diferença. Quando você faz o que Jesus mandou você fazer, as coisas são diferentes. A fé e a submissão do crente. Assim como o filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, arrependimento e obediência. A vida do crente, ela precisa ser diferente. Então observe que o nosso Senhor, para Ele, nada é impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. No entanto, há um outro ponto. Qual é o ponto? O meu ponto. Qual é o meu ponto? O meu ponto é ter fé no Senhor, me arrepender dos meus pecados e ser obediente a Ele. Isso aqui é o grande tripé da vida do cristão. Ter fé, arrependimento e obediência. Às vezes o cristão até tem fé, até se arrependendo dos seus pecados, mas não é obediente. A obediência, de modo geral, parece ser a questão mais difícil aqui. Por quê? Porque obedecer é algo difícil. Nós crescemos ouvindo nossos pais dizendo que nós temos que respeitá-los, que temos que obedecê-los, né? Quando nós vamos para a escola, nós temos que obedecer professor e diretores, né, de modo geral. Quando nós crescemos um pouco mais, vamos para o mercado de trabalho, nós temos que obedecer o nosso chefe. Na igreja temos que obedecer o pastor. Então temos que obedecer o pastor aqui, é sempre bom lembrar, se ele tiver pautado na palavra, tá? Se ele não tiver pautado na palavra, não precisa obedecer o pastor, não. Tem que corrigir ele. Então observe que há uma circunstância que nós crescemos ouvindo esse negócio de obediência. Por quê? A obediência, ela é a ponte que nos liga os nossos sonhos às suas realizações. Se uma pessoa não é obediente, não tem disciplina, essa pessoa dificilmente chegará a realizar os seus sonhos. E se realizar, vai desandar. Vai ter uma hora que ele vai cair. Por quê? Porque não tem estrutura. A obediência nos dá estrutura, nos dá base. Se você tem uma vida de obediência ao Senhor, obedecer os seus pai e mãe, né, como diz Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando você vive uma vida de obediência à palavra, uma vida de obediência ao Senhor, uma obediência aos seus pais, obediência no trabalho, obediência na escola, na faculdade, na escola bíblica dominical, você vê que você vai ser diferente, você vai ter uma vida próspera. Você pode talvez não notar hoje, não perceber hoje, mas você perceberá que depois de um tempo, depois de alguns anos, você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, né? Como nos diz Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então, a resposta de nós para a salvação é ter fé no Senhor, arrepender-nos dos nossos pecados e ter obediência ao Senhor. Sinopse: a obra da redenção é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Conclusão: ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver
diário. Então nós temos aqui uma obediência genuína, né? Ou melhor, uma fé genuína no Senhor Jesus, ser submisso à vontade do Pai e obedecer à direção do Espírito. Observe que é sempre uma questão de obediência, né? Quando você está numa fé genuína em Cristo, é claro que você confia em Cristo. Quando você realmente tem submissão à vontade do Pai. Mas quando o Espírito te direcionar aí a um lugar, o que você faz? Você questiona. Por que eu sei que você questiona? Porque eu também questiono. Todos nós questionamos. Por quê? Porque a obediência é difícil. Obedecer é difícil. Não que seja ruim, mas quando o Espírito te impulsiona a fazer uma coisa que é fora do comum, e geralmente é isso que o Espírito vai te impulsionar a fazer, é algo fora do comum, é quando você vai sempre na mesma direção. Naquele dia o Espírito te fala, não, hoje você não vai por aqui não. Mas Senhor, passa aqui há 50 anos. Não, mas hoje você não vai. Então observe que o Espírito, de modo geral, ele vai sempre te falar para ir para um outro lugar, para uma outra direção. Então o que nós fazemos? Nós fazemos muitas vezes igual o Jonas, né? O Senhor mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Então veja o que aconteceu com Jonas. Você não quer ser engolido por uma baleia, né? Então o que nós temos que fazer? Ser obediente ao Espírito. O Espírito é como um vento. Nós sentimos o vento, mas nós não sabemos a sua direção. Assim também é o Espírito. Nós não sabemos, nós sentimos o Espírito, mas nós não sabemos onde ele vai nos levar. Mas nós devemos nos deixar levar pelo Espírito. Ser obediente à direção. Por quê? Porque o Espírito nunca, jamais vai te levar para um lugar ruim. E vai sempre ter um lugar reservado para você. O Espírito vai sempre te apontar para uma questão específica. Às vezes, quando nós somos desobedientes ao Espírito, às vezes não vai acontecer nada conosco, mas vai acontecer com alguém. O Espírito me conduz para ir para um lugar, ou uma pessoa específica, eu não vou, e aquela pessoa parte para a eternidade sem Cristo, porque eu não fui obediente ao Espírito. Só porque eu não fui obediente. Não aconteceu nada comigo, mas aquela pessoa partiu para a eternidade sem o Senhor, por culpa minha, porque eu não quis obedecer. Então a obediência ao Espírito é extremamente importante, por mais que eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas na minha igreja falando algumas coisas e eu só pensava, né? Eu acho que se o Senhor me mandasse fazer isso, acho que eu não faria. Porque são coisas muito fora da curva. São muito fora, não tem... Realmente é complicado. Então nós temos fé no Senhor Jesus, nós somos até submissos à vontade do Pai, mas a questão de obedecer ao Espírito nós questionamos. Nós não devemos questionar o Espírito. Não no sentido de não obedecer. Tu pode questionar o Espírito no sentido de entender. Né? Como foi Maria. Maria, quando o anjo chegou para ela, ela ficou meio assim, né? Mas é natural. Quando Deus perguntou para Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Senhor, tu o sabes. Eu não... Isso é contigo. Então, quando você questiona a respeito da obra do Senhor, no sentido de compreender, é uma coisa. Agora, quando uma pessoa questiona o Espírito no intuito de desobedecer, porque não quer fazer, eu não vou fazer, eu não vou me submeter a isso ou aquilo, aí fica ruim, aí não dá. Revisando o conteúdo, número 1, a palavra santo significa a separação do pecado e consagração a Deus. Número 2, a santidade de Cristo é a base da nossa redenção, justificação e santificação. Número 3, o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito, que lhe concedia sabedoria, poder e direção. Número 4, a missão do Espírito é glorificar e exaltar o Filho. Número 5, Deus espera de nós fé, arrependimento e obediência. Que Deus continue colocando no nosso coração o desejo de continuar obedecendo o Espírito Santo. De fato, está na submissão da vontade do Pai, que a nossa fé esteja realmente firmada no Cristo, né? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você aproveita, compartilhe esse vídeo com pessoas assim como você ama a Escola Bíblica Dominical, deixa o seu like, o seu comentário e aproveita também a oportunidade para se inscrever aqui no canal. Tenha uma boa aula. Fica na paz. Tchau.